Oi, pessoal, estamos começando mais um 2GV Conversa e hoje a gente trouxe o Murilo e o Maurício aqui para falar sobre as preocupações jurídicas do empresário. Antes de tudo, eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês e depois eu e o Giovanni continuamos a conversa. Beleza, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Giovanni, Guilherme. Meu nome é Murilo, eu sou advogado no escritório Garbim Advocacia, juntamente com o Maurício, e além disso, sou professor universitário aqui no Unidep. Bom, eu sou Maurício, também sou advogado, com foco no direito empresarial, e também um pouco de direito civil. Quero também agradecer o convite de vocês dois e agradecer também pela oportunidade aqui. Show de bola. Então vamos para a primeira pergunta. A gente sabe que vocês atuam em um dos serviços na assessoria jurídica, né? Voltando para os empresários, qual que é o momento certo de procurar essa assessoria jurídica? No momento de abertura, com a empresa já aberta, qual que é o momento ideal? Giovanni, eu vou logo de cara dar uma de advogado. Depende. Advogado adora falar isso. Por que eu digo isso, né? Se eu for falar na teoria, eu digo que desde o momento que você tem uma ideia e quer começar a botar ela no papel. Esse seria o momento adequado. Mas a teoria e a prática, elas divergem muito quando a gente pensa em empreender, né? E isso não vale somente para assessoria jurídica, vale meio que para todos os aspectos do negócio que você começa a planejar, a projetar. E a parte jurídica, ela não foge disso, né? E em virtude disso, a gente acaba tendo alguns sinais de que você precisa começar a pensar com maior cautela na parte jurídica do negócio que você está estruturando, principalmente porque você vai começar a ter que planejar a questão dos riscos, né? A assessoria jurídica ela meio que serve para isso. O principal foco dela não é remediar, né? É prevenir riscos. E nesse sentido, eu acredito que varia muito de projeto a projeto, mas geralmente é quando você começa a pensar em como você vai ter a tua relação com um sócio, você tem que daí começar a avaliar qual que é o modelo societário mais adequado, o tipo de sociedade, se você vai ter algum investidor bancando o negócio ou não, você também tem que começar a avaliar desde já se a estrutura que você está escolhendo é uma estrutura que vai ser capaz de receber esse Uhum. investidor da forma como você está negociando com ele. E além disso, até para você já estruturar a tua própria ideia, né? Porque você às vezes fica meses no papel ali pensando na melhor forma que você vai trabalhar e depois vai tudo por água abaixo que tu não se preocupou no básico. Eu posso fazer isso ou não? Verdade. Justamente, a gente pensa assim, o empresário, o empreendedor está com a ideia na cabeça, mas ele ainda não tem recursos para buscar uma assessoria jurídica, por exemplo. Uhum. Isso é muito comum que aconteça, né? Porém, as preocupações jurídicas podem surgir até antes da ideia, sabe? Como você está estruturando lá na tua cabeça o modelo de negócios a ideia ainda não está bem formada, mas você já sabe que você quer ter um sócio, por exemplo. A primeira preocupação que vai surgir, né, naturalmente, é como que eu vou formalizar essa relação que eu vou ter com o meu sócio, qual tipo de societário que eu vou escolher, como que eu vou tratar das responsabilidades minhas e do meu sócio. E isso tudo já surge até mesmo antes de você colocar em ação a ideia que você tinha na cabeça, né? Então a gente até costuma conversar, nós dois, né, que às vezes a preocupação jurídica surge até mesmo antes de você ter a possibilidade de contar com auxílio jurídico. Mas é sempre importante você ter pelo menos uma mínima orientação para não acontecer igual ele disse, né? De você já estar com a ideia lá pronta para rodar e acontecer um problema jurídico que não dê para você rodar ela porque você não pensou nisso antes. Inclusive a gente fala que muito conversamos a respeito disso porque é mais ou menos um dos focos principais da nossa atuação, né, no escritório. A Uhum. gente trabalha principalmente com prevenção de riscos, com assessoria mesmo, desde alguns empreendedores que ainda estão na fase de ideação, alguns já nos procuram, já tem capital suficiente, a gente sabe que tem essa questão que às vezes afeta e faz com que eles, embora pensem a respeito, só possam de fato contar com isso no momento já que já está começando a faturar um pouco, está meio na informalidade ainda, mas a gente discute muito de como é necessário desde já. Então, meio voltando ao início da resposta, né? Na teoria, eu diria que o quanto antes. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Mesma coisa acontece com outros ramos, né,
do próprio trabalho do empreendedor. Ele pensa, eu preciso De marketing. de Ou- marketing, para você, no caso de vocês, mas no Sim. momento ele não pode bancar, eu preciso de Auxílio do de contador. um contador, um auxílio mais específico no contador, ou um estagiário, um colaborador, mas eu ainda não posso contar com isso. Ele começa a colocar ali no próprio projeto como um passo futuro, mas que o quanto antes acontecer, melhor. Uhum. E iniciando ali o trabalho, como que funciona a atuação da advocacia dentro do dia a dia do empresário ou dentro do mês dele ali? Como que funciona? Eu sei que existem vários ramos, não dá para falar da advocacia de Sim. modo geral, mas dessa advocacia de prevenção de riscos, de assessoria jurídica para empresas, né? Olha, aqui primeiro você tem que dividir em dois tipos de profissionais, sabe? Sim. Tem o advogado que ele atua dentro da empresa, como se Uhum. fosse um contratado da empresa, e tem o advogado assessor jurídico, que é mais o que a gente faz no caso, né? O advogado que está dentro da empresa, ele costuma fazer de tudo, né? Uhum. Ele é um contratado, assim como qualquer outro, então ele vai tratar desde questões trabalhistas até questões empresariais, ele vai... Ele é generalista, né? Isso, é um clínico geral, como se fosse um clínico geral. Aham. E um advogado que presta uma assessoria jurídica, por exemplo, nós dois que prestamos assessoria mais para empresarial, você não vai ter necessariamente o foco em outras áreas, né? E também a gente foca em diminuir riscos empresariais, coisas assim, nesse sentido. Mas, por outro lado, né, para a empresa pode ter vantagens em você não ter alguém dentro da empresa. A primeira vantagem que eu vejo, assim, é de você não ter mais encargos, né? Porque a partir do momento que você contrata alguém para corpo jurídico da empresa, ele é um funcionário seu e você vai recolher direitos, 13º, férias, igual qualquer outro, né? Uhum. E eu vejo também que quem trabalha de fora, assim, tem mais autonomia e mais vivência, assim, com outras empresas também, para te trazer mais... Oxigenação. Isso. Ele não é que pensa fora da caixa, mas ele tem outras experiências. Ele Sim. não fica meio Refém ali da refém, mesma situação, sabe? sempre É. da mesma realidade. É Isso. muito comum a gente tirar a ideia de um atendimento e ver isso aqui a gente pode oferecer Para outra. para outro que a gente Aham. atende. Isso acontece com bastante frequência. Isso. E, assim, não que não seja importante uma empresa grande ter um corpo jurídico, até porque a maioria das maiores possuem, né? Porque atendem com exclusividade, tem muita demanda, né? Mas também eu vejo, assim, que tem a maioria das que possuem uma demanda reprimida, assim, de processos judiciais também, né? Ou de estruturação de processo interno, coisa nesse sentido. Mas, basicamente, acho que é isso, né? De diferença uma E pra outra. você acha que faz sentido mesclar, tipo, um sistema de assessoria com até para empresas maiores, assim? Tipo, daí não sei se seria assessoria ou mais uma consultoria, como é que vocês enxergam isso? Isso acontece. Existem empresas de médio e grande porte que possuem um departamento interno. Eles atendem as demandas diárias, né? Mas Uhum. existem algumas extraordinárias específicas que demandam alguma especialização no assunto, algum trabalho mais direcionado, que às vezes aquele corpo interno, se ele não se especializar, se ele não teve às vezes até o auxílio, o suporte da própria empresa em fazer o corpo jurídico interno se especializar, ele vai precisar do auxílio de alguém. E daí, nesse tipo de caso, é comum que, inclusive, se contrate uma assessoria não para assessorar diretamente o setor jurídico da empresa. Isso tem acontecido muito com questão de direito digital, de lei geral de proteção de dados, que é um admirável mundo novo aí, né? E aí os setores jurídicos das empresas, às vezes, acabam sendo encontrando essa dificuldade e tendo que buscar um auxílio externo para eles poderem desenvolver o que eles precisam. Entendido. Legal, e você comentou da LGPD agora, né? Ela já entrou em vigor, não entrou? Já entrou em vigor. Na realidade, a gente tem que fazer uma distinção, né? A LGPD ela é uma lei de 2018 Uhum. e ela tem um período ali que ela fica em maturação, vamos dizer de uma maneira informal, né? Até que ela entre em vigor de fato. E em virtude de várias discussões, da necessidade de se adequar a muita coisa, ainda tem muita coisa ainda a decidir como vai ser feito, a gente vai ter que ficar um pouco refém da prática, de ver como vai acontecer. E até por questão de lobby, né? A gente não pode ser Sim. meio ingênuo, Uhum. mas ela acabou tendo o seu prazo rediscutido algumas vezes, né? Passou-se para novos prazos de entrada em vigência e no modelo atual, como está hoje a lei, ela está praticamente inteira em vigência. Existem apenas alguns artigos dela, né, um pequeno trecho dela, que vai entrar em vigor agora em agosto desse ano. Todo o restante já tá valendo. Uhum. E esses artigos são os artigos que tratam
de penalidade administrativa, de multas, outros tipos de penalidades para as empresas que descumpram, empresas e também órgãos do setor público e tal, toda a gama ali de entes que se submetem, né, Uhum. à lei. E essa parte da lei ainda vai entrar em vigor. Só que aí a gente tem que chamar uma atenção, né? Que o fato de não estar em vigência as penalidades da LGPD não quer dizer que um juiz não possa condenar em danos materiais, danos morais, uma empresa por descumprir os preceitos da LGPD. As obrigações. Isso, porque as obrigações já estão vigentes, né? A empresa Uhum. já tem que se adequar. Uhum. Quem não está se adequando está perdendo tempo, né? E o juiz, em que pese não tenha a penalidade administrativa, ele pode utilizar os preceitos das obrigações para penalizar com dano moral, com dano material, se você cometeu alguma infração contra o titular dos dados, né? Então, Inclusive, para tentar deixar um pouco mais claro, É. né? Essa penalidade administrativa que a gente diz é a sanção, multa, seja o que for, outros tipos de penalidades, que é imposta não por um juiz, mas sim pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o novo fiscalizador aí da questão da privacidade de dados pessoais, que agora que está sendo estruturado, recentemente foi publicado o regulamento interno, agora que eles estão estruturando quem vão ser os membros dessa NPD, para daí começar a fiscalizar e também a regulamentar a área, né, que vai começar a sair portaria. Eu imagino, há uma tendência de que se comece a NPD a soltar algumas normativas, liberar algumas normativas para tentar regulamentar de maneira mais específica para cada setor ou cada porte de empresa, pelo menos. Uhum. A gente está meio que num limbo ainda, a gente tem capítulos a serem escritos aí. É. Que louco, né, cara? Tipo, é que eu sou meio leigo, né, nessa parte. Por isso que a gente conta com vocês, mas, tipo, multar uma parada que ainda não tem exatamente. E até, tipo, vocês já viram alguém ser multado, mesmo ainda não. não é a multar, não é uma multa administrativa. O que Aham, pode acontecer é uma condenação judicial, né? aham. Nesse sentido. E decisões já tiveram Já algumas. teve. Já tiveram algumas decisões judiciais. Até o Murilo tem pesquisado mais sobre o assunto, ele até pode falar um pouco mais. Já houveram alguns processos judiciais em que a empresa foi condenada, aí na fase, o juiz, né, condenando, se eu não me engano, foi por danos morais. Uma famosa consultora incorporadora aí a nível nacional, que ela compartilhou os dados com os dados de um comprador, foi uma pessoa que comprou um imóvel, e ela além de compartilhar o fato de que aquela pessoa de fato adquiriu um imóvel, ela passou mais alguns dados de contato dela para outras empresas. E essa pessoa começou a receber ligações de arquiteto, de arquitetura, de móveis, algumas coisas nesse sentido. E aí foi condenado e chegava aí acho que se eu não me engano, passou dos R$ 100.000 a condenação. Caraca, velho. Também, porque para condenar em danos morais, né, você mede tanto pela possibilidade que o infrator tem de pagar, Sim, quanto pelo tamanho do dano, pelo tamanho da perturbação que sim, gerou. Então, ali como era uma construtora sim, nacionalmente famosa, né? sim. É mais do que justo, né? E antigamente isso era muito comum. Eu sabia antigamente, né, de muita história de, tipo, a operadora do teu celular vender teus dados pra, sei lá, não sei quem, você começar a receber, tipo, muita ligação Sim, até de concorrente deles, assim. sim. A venda de banco de dados é uma coisa assim que era completamente indiscriminada, né? É, Ainda é, mas agora é uma É. coisa que a gente começa a ter alguma arma contra isso, né? Começa a munir o titular dos dados de alguma forma contra esse tipo de prática. E a evolução do tratamento, né, faz com que a gente fique refém, né? Porque eles mapeiam você tanto a partir dos dados que você fornece que parece que as pessoas as empresas estão escolhendo o que você vai comprar, o que você vai consumir sim. a partir desse mapeamento, né? Então você acaba sendo induzido e por isso que muita gente até diz que os dados são o novo petróleo, né? Porque Sim. você acaba É até bem interessante falar disso, fugir um pouco assim da parte É. jurídica, mas conexo a isso, né? Porque essa questão que a gente chama de profiling, né? Que é Sim. os dados, principalmente comportamentais em rede social dos usuários, acabam gerando um perfil ideal daquela pessoa. E aí, principalmente a questão publicitária, ela fica completamente voltada para um perfil do que parece que aquela pessoa gosta pelo que ela costuma compartilhar, curtir.
o que que ela segue. Uhum. E isso se dá tanto para fins publicitários, mas também para criar uma falsa bolha de Consumo. Não? não somente de consumo, né, mas meio que retroalimenta as suas opiniões, né? Porque Uhum. você começa a ver só pessoas que concordam com Ah, você, verdade. só opiniões, Sim. você não vê opinião contrária. É. Por mais minoritária que seja a sua opinião, por exemplo, estou fugindo um pouco do assunto aqui, me Uhum. desculpem, mas por mais minoritário que seja a tua opinião, às vezes, você encontra, sempre tem alguém, um eco em algum Sim. lugar que vai reverberar, e daí se a pessoa não está ciente dessa questão, ela começa a achar que ela não é tão sozinha assim, Sim. por mais às vezes absurda que seja a opinião dela, né? Sim, E a pessoa acabou aceitando compartilhar todos esses dados dela a Sim. partir do momento que ela vai lá e clica e aceita os Sim. termos de uso A política de da política de privacidade. privacidade. Isso é uma questão bem bacana, inclusive, que a gente trabalha bastante com redação de termos de uso e política de privacidade de alguns clientes nossos que nos procuram para assessoria jurídica e eles trabalham com plataforma digital, né? Das mais variadas formas. Uhum. E a redação é uma redação de termos de uso e política de privacidade, por mais que vocês não leiam, ela é de suma importância, gente. Vocês têm que dar uma olhada lá e saber o que está acontecendo, É. principalmente nos dados. Porque você pode estar assumindo obrigações que você não imagina, ou então você está fornecendo dados que você também não imagina. Permitindo que tratem os seus que dados. compartilhe, seja com... É. Isso tem acontecido muita discussão aí a respeito do WhatsApp, do Facebook, Aham. desse compartilhamento aí entre soluções do mesmo grupo, né? Aham. E gerou uma grande discussão aí no início do ano. E você acha possível nesses grandes grupos assim acontecer alguma coisa? Porque até a gente tava conversando outro dia, né, sobre o Facebook, porque ele não é mais um nível Brasil, né? Na verdade ele não é nível Brasil, ele é nível mundial. Você tem lá o seu 1 bilhão de usuários contando todas as plataformas. Você tem um monte de dado. Eles precisam se proteger, eles estão aí para se proteger ou eles não estão nem aí no ponto de vista de vocês, assim? Eles têm sofrido Problemas. alguns problemas, eles têm enfrentado alguns problemas. E, assim, essa questão de proteção de dados, ela acaba sendo... Eu vejo que mais do que a multa, porque às vezes uma multa, mesmo você pensando em milhões, ela não faz cócega para algumas Sim, empresas. Essas exatamente. empresas a nível mundial, sabe? Uhum. E eu vejo que o grande baque nesse tipo de situação é o baque publicitário. É o Uhum. baque de você expor a empresa, é o baque que ela tem no nome dela e na reputação dela. Uhum. E aí eu acho que é uma coisa bem importante. Inclusive a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que a gente chama de LGPD, né? Ela é muito baseada, muito inspirada na GDPR, que é uma normativa também de privacidade e proteção de dados que vale para toda a União Europeia. Eles meio que regulamentam esses aspectos mais importantes a nível comunitário, assim, todos os países que fazem parte, né? Uhum. E aí, quanto mais houver essa tendência de países terem leis próprias e uma meio que seguindo a mesma lógica do outro, né? A gente começa a fechar o cerco, né? Essa, pelo menos, é uma das ideias por trás disso. Não que a gente veja uma efetividade muito grande, né? Mas você pode lembrar também de casos que você pensa o contrário aqui no Brasil, por exemplo, decisões judiciais que derrubaram o WhatsApp, que aconteceu sim, mais de sim. uma vez, né? Ou seja, eles ficam um pouco reféns, mas claro, com o tamanho que são, né? Não tem. Por outro lado, eu tive acesso a um estudo, não era muito recente, assim, mas que eu não sei se vocês se lembram que no início o WhatsApp, antes de ser comprado pelo Facebook, ele tinha uma plataforma uma plataforma que prometia que não iria nunca compartilhar seus dados nem nada, e em troca, a partir do primeiro dia do segundo ano de uso da tua conta no WhatsApp, você deveria pagar $1 por ano. Não sei se vocês se lembram disso, que o WhatsApp era pago antigamente. Eu lembro de alguma coisa, assim, mas eu lembro que meus primos fizeram WhatsApp, mas assim... Isso foi em 2013, até 2014. Acho que foi em 2014 que ela foi comprada Por aí. pelo Facebook, né? E o Uhum. Facebook mudou completamente, né? Instaurou uma política de privacidade nova, começou a usar dados. Começou Sim. a se valer dos dados que as pessoas forneciam no Facebook. Sim, porque Depois do já Instagram. se valia no Facebook, né? Daí ele uniu todas as plataformas. Isso. Né? E aí, nesse estudo que eu falei, se eu não me engano, o estudo é de 2017 ainda, mas estimava-se que eles passaram a, com isso, faturar $12 por usuário. Então,
12 vezes Caramba. mais do que eles lucrariam fazendo de outra forma. Então, até que ponto isso não é vantajoso mesmo que sofram eventuais sanções, né? É Claro. uma discussão bem mais profunda. Justo. O Facebook e o Google em si, eles tomam multa sempre, e eles pagam e pronto, né? Mas é um lance também, não é só eles, mas assim, claro que a nível global fica mais confuso da gente, talvez, e complexo de falar, mas a nível Brasil, assim, interessante. Não sei, Gil, sobre LGPD, porque eu queria perguntar mais coisas sobre contratos. Pode Eu- perguntar. Eu acho, só assim, complementando a LGPD, assim, que a gente foi muito longe e esqueceu muito perto. Sim, aham. Que é a preocupação do empresário com LGPD. Isso, Assim, exatamente. a pessoa tem uma empresa vamos falar assim, tem uma venda aqui na esquina. E essa venda, ela recebe currículos de pessoas que querem trabalhar na venda. Uhum. Ela tem empregados Ela também? tem empregados. Ela tem fornecedor pessoa física? Ela vende fiado, Uhum. sabe? Ou seja, ela coleta dados de pessoas naturais, que a gente chama de pessoas naturais, são as pessoas físicas, né? Uhum. A partir desse momento, ela já está sujeita às sanções, às penalidades e ela está sujeita ao regramento da LGPD. Ou seja, a preocupação com a LGPD vai ser praticamente geral, né? E ela não é só digital, né? Acho que isso é importante Justo, falar, porque ela é justo. sobre dados. Por isso que eu trouxe Sim, o exemplo da venda da esquina, sabe? Todo mundo que coleta dados vai ter que ter uma organização interna muito grande de como ele vai coletar, como ele vai tratar, com quem ele vai compartilhar e como ele vai excluir. Principalmente também como ele vai excluir esses dados. Porque Porque acabada a finalidade, né, do porquê que você coletou e estava usando aqueles dados, você isso. tem a Eu, obrigação de eu também... vendi fiado, eu tenho que vender e segurar o dado do cara e depois tem que jogar fora. Joga Isso. fora. Você usa. É. Existem lá as chamadas bases legais que você pode Sim, colher aham. o dado, né? São 10. Isso. E também existe um tempo legal também para cada tipo de dado que Uhum. você mantém o dado legalmente, né? E você tem que ter todo um processamento lá dentro da empresa dizendo que quem que mexeu com esse dado, para quem foi compartilhado, dentro da empresa, qual foi o funcionário que mexeu, fez o quê, sabe? Isso é uma ideia, é uma questão bem interessante que vários empresários que a gente tem atendido, né, eles chegam a nós com essa preocupação da LGPD, meu Deus, e agora? Mas eles nos procuram, na verdade, achando que eles vão poder fazer um contrato com a pessoa, ou com o fornecedor, ou com o cliente, seja quem for, consentindo pela coleta e o tratamento, e acabou. Ele se exime de qualquer tipo de responsabilidade. Isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Primeiro que ele tem que ter uma finalidade específica definida em lei, né? Do porquê que ele vai fazer aquilo, que ele tem que ter esse resguardo legal, né? Uhum. E além disso, ele tem outras obrigações conexas, né? Outras obrigações junto com essa questão, que é quem vai ter acesso dentro da minha empresa, quando eu vou armazenar, quando que eu vou excluir esses dados, como que eu vou me livrar desses dados quando for o momento necessário. Isso. Então, é todo um processo de estruturação de procedimento interno. Por isso E, que a gente e adequar os contratos é uma coisa muito importante que a gente faz. Na verdade, o advogado ele serve principalmente para isso e para ajudar quem vai adequar os processos da empresa, Sim. porque não é ele que vai botar a mão na massa. Isso, e aproveitando isso, quem são os profissionais, ou que profissional, ou quem é responsável por fazer isso, ou tem a capacidade e habilidade de fazer esse procedimento dentro da empresa, uma adequação para LGPD ou algo assim? Não é só advogado, é mais gente? É mais gente. Na verdade, é uma equipe meio multidisciplinar, sabe? Não Uhum. dá... É muito difícil que um advogado só consiga fazer, que um profissional de TI consiga fazer, que alguém especialista em gestão interna, gestão de processos consiga fazer. Geralmente, o que acontece para ter uma adequação efetiva é que a gente reúna as mãos de todos esses profissionais que eu acabei de citar. Sim. Sendo que, a meu ver, assim, o profissional... Existe um profissional que é um profissional chave, assim, que é o cara que tem... a pessoa que tem a noção de gestão de processos internos da empresa. Porque é muito comum que o empresário ele não sabe, ou ele tem uma falsa ideia de quais são os dados que ele coleta e que ele armazena e onde ficam e quem tem contato dentro da própria empresa. E a gente até entrevista o empresário, faz um checklist, ele fala tudo e depois esse profissional aí de gestão de processos internos, ele vive um tempo dentro da empresa, é necessário que ele conviva por um tempo e ele vai analisando o que acontece na prática. E é normal.
não vai bater exatamente com a realidade com o que o empresário achava que acontecia. Então, esse profissional ele é um trabalho meio de formiguinha, assim, ele fica ali convivendo, vendo tudo acontecer, vai de setor em setor. Geralmente ele divide em 3 trilhas, a trilha do RH, a trilha que cuida dos colaboradores, Sim, estagiários aham. e tudo mais, uma de clientes ou usuários e uma de fornecedor Uhum. ou parceiros comerciais. São essas 3 trilhas básicas, assim. E aí ele começa a pensar nelas, vive elas, analisa as informações, e aí passa por um advogado para auxiliar a adequar juridicamente, depois que já tem esse quadro pintado, né? Uhum. Esse panorama. E aí, se precisar também um profissional de TI para fazer as medidas de segurança da parte de TI, chama ele, e aí um complementa o outro. Me parece que o primeiro profissional ali é o que ele precisa do auxílio dos outros, mas é ele que faz o trabalho ali mão na massa mesmo de conviver. Isso o trabalho do advogado vem depois do dele, a não ser que o empreendedor esteja focando primeiro na parte jurídica, que pode acontecer também, né? Na parte contratual, né? Na parte contratual, parte jurídica, que ele, por exemplo, ele tem contratos com fornecedores que ele quer regulamentar já que existem duas figuras, né, bem definidas na LGPD, que são do controlador e do operador dos dados. E ele quer ter uma definição assim jurídica de quem vai ser o operador, quem vai ser o controlador nessa relação dele e quais vão ser as responsabilidades de cada um. Aí pode ser que tenha a urgência do empreendedor seja do profissional do direito primeiro. Mas esse profissional que vai na empresa e vive o dia a dia, hoje é essencial também. E é bem comum que o empresário ele tenha também essa preocupação de primeiro adequar, ele identifica uma das situações como a emergencial. Ele sabe que ele precisa adequar como um todo, que ele vai precisar do auxílio dos outros profissionais, mas ele vê que, não, a minha relação com o cliente que é o grande Problema. problema de Uhum. imediato, que eu preciso me preocupar já até por aspectos financeiros, que uma adequação completa é muito mais custosa. E aí ele procura diretamente um advogado, o advogado pode muito bem, a gente trabalha com isso, né? A gente costuma atender às vezes alguns casos em que a gente orienta, já vai estruturando, já Né? vai Faz adequando os adequação contratos contratual. com o usuário da plataforma, com o cliente, e aí a gente também aproveita para definir de uma maneira mais adequada as responsabilidades, as obrigações de cada um, tendo em vista a privacidade de dados. Entendido. E até para finalizar o assunto, a gente acabou não passando de umas dúvidas que eu tinha sobre contrato, principalmente. Então, eu sei que a resposta também vai ser depende, e eu acho justo, porque eu também dou as respostas depende, porque as coisas dependem. Na verdade, é normal isso. Mas, justamente, é uma discussão. Então, a gente consegue entender os lados de por que ela depende. Então, por isso, quando que eu preciso fazer um contrato, né? Em que tipo de relação comercial que eu preciso fazer um contrato, né? Vamos falar de uma empresa, sou autônomo, eu preciso ter um contrato sendo autônomo, ou isso é mais destinado a empresas estruturadas, ou eu tendo um contrato tipo de gestão de alguma coisa, eu preciso uma coisa simples ali, eu preciso fazer. Como que vocês enxergam isso na visão de vocês aí? Quando precisa, quando é viável, quando vale a pena? Olha, a primeira coisa que eu penso, assim, quando você pensa no contrato, você tem que pensar os benefícios que o Sim, contrato vai te aham. trazer. Os primeiros que eu acho que são os que você deve destacar logo de cara são que você vai ter mais segurança, Uhum. primeiro de todos, né? As duas partes, é Isso. importante ressaltar. Isso. Mas você, como interessado Uhum. em ter o contrato, né? Você vai ter mais segurança. É, a segunda, você vai demonstrar que você é um cara mais profissional. Você vai demonstrar profissionalismo na relação que você vai ter com quem você for Uhum. negociar. Eu acho também que você demonstra uma seriedade maior no teu negócio, né? Você consegue vender o teu negócio talvez com uma seriedade que você não venderia normalmente. Mas assim, quando realmente depende. Uhum. Quando você não vai abrir mão de um contrato ou vai falar, ó, aqui tem que ter o contrato e não tem como ser diferente. Por exemplo, aqui com vocês, né? A gente vê que as relações, as negociações de contratos de vocês com clientes, elas mudam conforme vocês conversam com os clientes, sabe? Tem um cliente que tem uma necessidade, tem outro cliente que tem outra necessidade. Ou seja, isso está dentro do contrato, protege tanto vocês como prestadores de serviço, quanto o cliente que está querendo um serviço bem prestado. Ou seja, a partir do momento que vocês negociam bem as bases constam do papel, a chance claro, sempre tem chance de acontecer Sim, sim. contratempos, né? Mas diminui muito.
Eu acho que é importante a gente ressaltar como que é, é importante a forma como você, enquanto empresário, é, solicita que o teu cliente assine um contrato. Uhum. Porque existe uma forma que às vezes o empresário ele tem medo de ter um contrato justamente por isso, que é a forma com que ele passa ao cliente a a sensação, né, de que ele está desconfiando de desejar. Pô, nem começou ainda a nossa Sim. relação comercial aqui, ou de prestação de serviço, seja o que for, e você já está desconfiando em mim que eu vou ter passar a perna. Essa é uma forma que pode acontecer e ela acontece na prática, se você não souber como lidar, mas é uma coisa que você pega com o tempo, né? A outra forma é a forma que você demonstra para o teu cliente, como o Maurício bem falou, profissionalismo, seriedade, que você se obriga a fazer o que você falou que ia fazer. Uhum. Então, que você não vai dar para trás e que você der para trás, você vai arcar com as consequências. Não é Uhum. somente o teu cliente Justamente. que se der para trás, deixar de pagar alguma coisa, não cumprir com alguma outra obrigação além do pagamento que às vezes tem no contrato, ele vai sofrer as consequências. Uma Você via também de vai mão ter dupla, né? uma via de mão dupla. E isso gera confiança. E aí você começa a tratar o contrato como confiança e profissionalismo, e não mais como desconfiança e, sei lá, insegurança no negócio. É. Na verdade, o contrato vem para te dar segurança. Exato. Inclusive, ainda bem que você falou isso, porque é bem importante a gente ressaltar também que o contrato, ele via de regra, ele não serve para quando as coisas estão correndo bem, né? Uhum. Ele tem utilidade quando você tem problemas. Porque enquanto tá tudo dando certo, todo mundo cumprindo com as suas obrigações, com o que assumiu, o contrato fica na gaveta. O contrato fica na gaveta. É. Nem lembra que tem. Nem às lembra que vezes. existe. É. E é para isso que ele serve. Uhum. Ele serve para quando dá problema. Porque daí pode surgir duas situações. Deu problema, você não tem contrato. Como é que Como é você que você vai exigir agora? Como é que você vai eventualmente comprovar? Se você conseguir, vai ser de uma forma muito mais custosa, mais difícil. Sim. Não é tão simples quanto tem um contrato aqui, eu faria isso, você faria isso, você deveria pagar tanto, ou eu deveria É. pagar tanto, e acabou. Tem uma multa para isso, já está previsto que nesse tipo de situação a multa ia ser tanto, ia ser calculada de tal forma, e agora vamos fazer isso. E o contrato ele vale nesses momentos, inclusive, para tu poder renegociar, né? Porque ele não vai ser, às vezes, cumprido à risca a parte de responsabilização. Mas se não tivesse previsto uma multa de 20%, você não conseguiria receber nem 10%. Uhum. Sim. Pura verdade. E isso que você falou ali da confiança é muito verdade, cara. Eu sinto muito isso. E até nos próprios clientes. Tipo, se a gente conversa com alguém onde não existe um contrato, muitas vezes eles ficam com o pé atrás. O próprio cliente. Não é nem da parte da empresa, assim. Então, acho que hoje o contrato é muito mais uma via de mão dupla no sentido de confiança. E até, na verdade, pegando o que o Gil falou, como que você... Agora é bem uma opinião de vocês sobre o futuro de toda essa questão. Hoje em dia, as coisas vão se modernizando, principalmente aqui na nossa região, né? A gente tem uma região onde, às vezes, não que as palavras ainda não tenham valor e tal, claro que isso é muito importante, mas a gente tem uma região que está se modernizando, onde tem pessoas novas entrando, e aquela questão antiga de você, decidir, vamos fazer desse jeito e tal, e pronto, ia acontecer, não é mais uma coisa tão tradicional. Agora, talvez as pessoas estejam indo para um lado justamente mais profissional. Não é nem a questão tipo de desconfiança e tal, mas é profissionalismo e amadorismo, talvez, nesse sentido. Como que vocês enxergam isso aqui na nossa região, aqui em Pato Branco, em relação aos empresários? Vocês enxergam que isso vai ser uma coisa necessária? Obviamente que sim, mas como que é o ponto de vocês? Assim, é bem opinião pessoal mesmo agora, né? Sim. Mas, a meu ver, isso é um processo contínuo, assim, e sem volta. A nossa região, ela ainda é fortemente estruturada, assim, em empresa familiar, né? Ela é muito forte, a ideia da empresa familiar que passa de geração a geração. E aí, às vezes, algumas tradições de negócio que já na geração anterior fazia com o fornecedor, com o cliente, tudo meio no fio do bigode, isso ainda persiste em alguns momentos. Mas a tendência é que isso se reduza, porque cada vez mais é difícil da gente prever de a gente garantir que somente porque sempre foi feito assim, com tal pessoa, quando der problema, vai dar tudo certo, vai conseguir resolver de uma forma amigável, É que amistosa. normalmente quando dá problema não tá mais amigável Não a tá mais situação. amigável. Porque enquanto tiver amigável, o problema, na verdade, ele não vira uma bola de neve. Sim. Ele é resolvido facilmente. Sim. O problema é quando na verdade, dá até para considerar que os percalços não são problemas, né? Você sempre tem na relação negocial.
E você vai se adaptando. Só Às que vezes quando, fazem parte quando até da negociação, Isso. antes do Sim. negócio. Quando quebra a confiança, aí acabou. Aí é problema mesmo. E aí, se você não tem nada te resguardando juridicamente, começa a ficar mais complicada a situação. E daí eu vejo por esse lado. Aos poucos vão se percebendo essa questão. Às vezes vão tendo alguns problemas de prejuízos em alguns casos, né? De experiência própria, né? Enfrentei esse problema porque eu não me preocupei com isso antes. Agora vou começar a mudar a forma de atuar. Uhum. E como vocês enxergam um empresário que hoje não está se profissionalizando nisso? Né? Vocês veem que é necessário? Obviamente sim, na verdade a gente já está conversando sobre isso há um tempo, mas vocês acham que cada vez vai ser mais necessário o cara buscar uma assessoria nesse sentido? E a gente também já começou isso no começo, mas em que ponto que agora uma empresa que já está estabelecida, como que ela vai começar esse processo? Eu sou uma empresa estabelecida, não tenho nada, De jurídico, isso, assim. de jurídico ou de assessoria e eu É, preciso começar. é que tem que estabelecer assim prioridades dentro da empresa do que ela quer com a assessoria jurídica, sabe? Tem empresas que buscam assessoria jurídica pela parte trabalhista, por exemplo. Sim, Tem empresas que buscam assessoria jurídica pela parte empresarial. Tem empresas que buscam assessoria jurídica pela parte tributária, que querem recolher imposto em outra faixa e tal. O que a gente vê assim é que na parte empresarial, você ter o contrato, você ter, por exemplo, memorando de entendimentos na parte de negociações, que a gente faz muito lá, principalmente com startups, você ter acordos de confidencialidade com outras empresas para que não espalhem ideias confidenciais que você tenha compartilhado nas negociações. Isso cada vez mais vai fazer parte do dia a dia, sabe? São termos que, a maioria deles são termos gringos, né? NDA, o MOU, mas são termos que estão entrando cada vez mais no dia a dia. Aqui no Brasil já faz alguns anos, né? E na nossa região também. Principalmente aqui com empresas, nós temos empresas de tecnologia aqui, que atraem muito a visão de investidores, né? Isso faz com que essas empresas tentem se resguardar, né? Porque como é que você vai apresentar uma ideia para o investidor e com medo que ele roube a tua ideia, por exemplo, sim, sabe? sim. Então, além de você ser mais profissional, você está se resguardando mais. Então, eu realmente acredito que, igual o Murilo falou, que é um caminho assim contínuo e sem volta mesmo. Não tem, claro, vai continuar havendo a empresa no fio do bigode, igual ele falou, vai continuar existindo. Mas o profissionalismo que o contrato te dá, o profissionalismo que esses outros instrumentos te concedem, é algo assim que a partir do momento que o empresário começa a ver ele como um projeto assim para o futuro, ele não vê só como um custo do momento, sabe? Ele vê como aquilo que pode evitar de prejuízo no futuro. Prevenção de riscos. Ele vai começar a considerar cada vez mais a buscar uma assessoria jurídica, uma assessoria empresarial. Até porque essa prevenção de riscos, ela vale também para a empresa tradicional, estabelecida há décadas e que não se preocupa muito com isso. Às vezes isso é um fator, inclusive, concorrencial, né? Uma empresa, ela acaba tendo largando atrás frente à concorrência porque ela tem um grande baque que ela não esperava no seu fluxo de caixa, no seu orçamento anual, sei lá, porque ela não tinha contrato e dela não recebeu um grande contrato, um grande negócio, um grande valor, ou ela sofreu uma ação judicial que ela não contava, uma grande condenação. Então isso vale para qualquer tipo de empresa, né? A gente falou um pouquinho mais de empresas de tecnologia porque elas comumente já estão com a cabeça um pouquinho mais à frente, já tem pessoas envolvidas de outras regiões, lidam muito com investidores de fora, e aí eles têm essa preocupação, já são um pouquinho mais mente aberta, né? Mas a tendência é essa, não há muita distinção entre uma e outra, é só a questão de quem está despertando para essa questão antes. Entendido. E pra gente finalizar o assunto, eu queria que vocês fizessem um adendo às redes sociais. Eu não sei se vocês podem falar de rede social, como é que é o lance? Acho que tudo bem. Quem quiser seguir a gente é Garbinha Advocacia. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre bom, né? Uhum. Esclarecer um pouco mais sobre contrato, sobre prevenção jurídica e também auxiliar os empreendedores, que a gente sabe que é um ecossistema aqui em Pato Branco muito vivo e cada vez mais jovem.
e cada vez mais antenado, mais preocupado. Então, é sempre bom estar aqui com vocês. E lembrando que eles são os que fazem a nossa assessoria jurídica aqui na empresa. Se você está ouvindo isso no Spotify ou no... É só no Spotify, na verdade, que você está ouvindo. Ou vendo no Facebook, não esquece de ver os outros episódios, ou ouvir... Não, você tá vendo... Desculpa, vendo no YouTube. Não esquece de ver mais episódios e escutar o resto dos 2GV Conversa no Spotify. Se você quiser ver o último episódio, tá no 2gv.com, tá sempre lá embaixo do site. E as nossas redes sociais são 2GV, né, Giovanni? 2GV. Isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.